Cabeça pra cima. No Cabeça pra Cima de hoje, nós estamos conversando sobre os 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu recebo aqui o deputado federal Vinícius Carvalho, jornalista e administrador de empresas, e autor da cartilha Consumidor Consulte Seus Direitos, e também vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Conosco também Jorge Tardan, ele é consultor jurídico do PROCON e é professor da Universidade Cândido Mendes. Uma curiosidade, deputado, o que levou o senhor, enquanto político, a se interessar pela defesa do consumidor? É uma área que não dá muito holofote, que não oferece muita vitrine, e todo político tem, por necessidade, que ter o seu grau de exposição. O que é que levou o senhor, então, a buscar esse tipo de bandeira? Nós, consumidores, agradecemos, indubitavelmente, mas que não oferece tantos holofotes quanto os políticos gostam. É verdade. E só nós que vivenciamos já há 3 anos na Comissão de Defesa do Consumidor essa prática. Porque a intenção de fazer parte da Comissão de Defesa do Consumidor não surgiu após eu ter sido diplomado. Já era um propósito meu, inclusive uma plataforma minha de campanha, quando candidato a deputado federal. Eu nunca fui candidato a nada. Mas eu sempre falei com as pessoas que eu queria entrar para a Comissão de Defesa do Consumidor. Porque eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de injustiça, Alvo. E o que mais nós vemos é a relação, quando se trata da relação do Gerson, relação de vantagem, se cria injustiça para uma outra parte. Então nós entramos para a Comissão de Defesa do Consumidor em 2007, abrimos mão de outras comissões. O meu partido é um partido trabalhista. Ora, no ponto de vista político, caberia a esse partido estar na Comissão de Trabalho. Mas não. Eu permaneci na Comissão de Defesa do Consumidor porque foi uma opção minha e foi, de fato, o que eu quis fazer. E nós vemos o resultado mesmo não tendo holofote. Dentre eles, vou dar 2 muito básicos que atingem diretamente todos nós, consumidores e correntistas bancários. Mesmo que a pessoa não tenha uma conta efetiva, mas ela tem a conta salário. Ora, em 2007, nós criamos na Comissão de Defesa do Consumidor, juntamente com o presidente na época, um grupo de trabalho formado por 5 deputados federais, eu e mais 4, em que nós, durante 6 meses, fizemos um trabalho conjunto com o Conselho Monetário Nacional, e no dia 5 de dezembro de 2007, foi ali baixada uma resolução do Banco Central, botando as tarifas bancárias dentro de um controle que não se existia. Os bancos tinham uma lucratividade em que eles pagavam toda a sua folha de pagamento, com o lucro que eles obtinham de tarifas bancárias. Então, para vocês verem como eram as coisas. Então, baixou-se a resolução, entrou em vigor em abril de 2008, e agora em 2009, depois de um ano dessa resolução estar em funcionalidade, de abril de 2008 até abril de 2009, fizemos novamente esse grupo de trabalho funcionar. Eu e mais 4 deputados. Fizemos isso de outros estados. Eu do Rio de Janeiro. Em que eu iria convocar o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda para, na audiência pública, ele desse o posicionamento dele, não só o positivo, mas o negativo, o impacto negativo desta resolução com relação às tarifas bancárias. E temos uma questão que chamou muito a atenção, que todos sabem disso, que tem conta corrente, que é o fato de que todo ano a pessoa tinha que pagar 2 vezes a tarifa de renovação de cadastro. Então isso é um absurdo, porque uma tarifa é uma taxa e ela tem como a contraprestação um serviço. Qual é a contraprestação de uma renovação de um cadastro que foi feito quando você abriu a conta? Várias ações do judiciário já tinham sido decididas em favor do consumidor, mas mesmo assim os bancos continuavam fazendo porque o Banco Central não tinha extinto essa prática. Nós convocamos o ministro e o presidente do Banco Central. Eles não foram na audiência e nós decidimos, nessa convocação, mudar para uma visita ao Conselho Monetário Nacional. Porque qual era o monte dessa convocação? Resolver esse problema pontual. E não ter o ministro na audiência propriamente dito, porque ele também tem muitos outros afazeres. Fomos para essa reunião no dia 2 de setembro
e no dia 11 de setembro, dia que o Código de Defesa do Consumidor completou 19 anos de promulgação, baixou-se uma resolução do Banco Central dizendo que essas tarifas de renovação de cadastro, elas estão proibidas. Então, para nós do direito do consumidor, da Comissão de Direito do Consumidor, ainda que a imprensa não divulgue, para nós é uma vitória muito grande. Eu não sou uma pessoa utópica, eu sou uma pessoa idealista. Em que eu tenho ideal? Em lutar, em fazer alguma coisa hoje, enquanto deputado federal. Não sei se eu estarei deputado em 2010, 2011, não sei. Mas hoje, enquanto deputado federal, eu quero ter a consciência de estar fazendo o papel que a população, tanto aqueles que me elegeram, quanto aqueles também que não votaram em mim, esperam que eu faça, que é lutar pelo direito do consumidor. E essas questões pontuais, nós temos conseguido muitas vitórias. Inclusive, no último dia 24 de setembro, nós tivemos uma reunião na Anatel, para poder falar justamente sobre as empresas de telefonia, os grandes problemas que elas causam. E as pessoas não sabem a quem recorrer. E se você vê nos PROCONs, o maior índice de reclamação está em cima justamente nas empresas de telefonia. O caso de São Paulo, por exemplo, a Telefônica, problema seríssimo. Então nós estamos de olho na comissão, estivemos no último dia 24 de setembro, reunido com o superintendente da área de telefonia, e vão vir medidas que de fato vão começar a equalizar a relação das telefônicas, empresas de telefonia, com o consumidor.